Mais um vídeo para o canal, para nós abordarmos a questão da leitura da Bíblia, a partir de princípios hermenêuticos, discutir de fato o substrato que envolve a leitura, aquilo que está atrás da coxia, na verdade, os direcionamentos que são fundamentais para essa questão que eu tenho dito que é de grande responsabilidade, que é a leitura da Bíblia, baseado naquela tese que todo leitor da Bíblia é também um intérprete da Bíblia. Então, isso é muito sério, a forma como nós lemos o texto, a chamada ética do leitor. Então, se seu objetivo é esse, se inscreva no meu canal, será maravilhoso tê-lo aqui nessa jornada de vídeos que faremos e observaremos para tratarmos algumas questões. Vamos lá, eu não costumo fazer vídeos de react, mas aqui eu me senti muito levado a fazer uma reação à fala desse pastor, acho que é pastor, sim, Luciano Subirá, não o conheço profundamente, nem a questão do personagem para mim nem é relevante aquilo que ele falou do texto. E eu vou ter que colocar o vídeo aqui, e a gente vai ter que assistir pelo menos por uns 2 minutos, ele explicando Mateus capítulo 22, verso 21, e eu vou colocar o vídeo aqui para a gente observar e depois chancelar algumas questões. Vamos lá. E a Deus o que é de Deus. Então, toda a discussão começa com as pessoas fazendo uma pergunta direta. É lícito pagar o imposto, o tributo a César ou não? O que é que Jesus responde? E mostra aí a figura do dinheiro. De quem é a imagem que está aí? Né? Eles dizem de César. Eles dizem, então paga a César o que é de César. Em primeiro lugar, Jesus sustentou o imposto. E ele sustenta os impostos, declarando que César tem um percentual, uma fatia proporcional ao ganho, que pertence a ele na forma de tributo. É isso que são os impostos. Né? Os impostos sempre foram taxas sobre o lucro, sobre o ganho. Agora, Jesus aproveita essa discussão de vão pagar ou não pagar o que é devido a alguém, e ele coloca Deus na história. Alguns simplesmente tentam dizer, não, Jesus estava falando de dar a Deus o que é de Deus, que são coisas espirituais, não naturais. Por que é que ele relacionou com pagamento monetário e financeiro? Ao longo das Escrituras, Deus tem estabelecido contribuições e a Bíblia nos mostra que nós devemos simplesmente dar a ele o que é dele. Então, por exemplo, em Malaquias 3, falando dos dízimos, Deus diz que aqueles que não estão entregando estão roubando, porque o dízimo é dele. Aí Deus pega a única contribuição que é reconhecidamente declarada como sendo dele, que é o dízimo. Jesus pega a mesma figura, porque o dízimo, você tem, por exemplo, 3 níveis de contribuição na Bíblia: esmola, ofertas e o dízimo. Esmola e oferta não são percentuais sobre o ganho, sempre são espontâneos. A única das contribuições percentuais é o dízimo. Então, Jesus pega o que pertence a Deus, que tem a mesma figura do tributo a César com percentual, e diz, vocês vão dar a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque ele sabe que quem tenta dar uma desperto com César vai tentar dar uma desperto com Deus. E estamos falando de questões financeiras. Então, o próprio Jesus, ele aborda o assunto. Alguns diriam, não foi uma abordagem direta, foi indireta. Ok, então vamos para uma abordagem direta. Vamos lá, basicamente, essa é a tese que ele levanta aqui, e acredito que a gente conseguiu observar, basicamente, o que ele afirma sobre Mateus capítulo 22, verso número 21, a forma como ele lê o texto, o parâmetro que ele usa para poder estabelecer o tipo de leitura ali, de controle que é trabalhado ali na tese dele. Qual é a questão? Como eu disse, essa leitura aqui, ou a conclusão que ele chega, não parece ser a mais correta do ponto de vista do texto. Então, vamos lá. O capítulo 22, claro, aquela dinâmica de Mateus, narrativa discurso, que a gente... Eu acho que naquele vídeo do anterior eu já trabalhei isso, a dinâmica estrutural do macro do livro. E no capítulo 22, pós-parábola, Jesus tem alguns confrontos com os herodianos, com os saduceus, com os fariseus. Então, essa parte das cenas são partes de
de profunda confrontação que, de fato, Jesus tem ali. E uma delas é essa aí. O texto começa, a cena começa no capítulo 22, verso 15. Os fariseus se retiram depois da parábola contada por Jesus, que no seu ápice diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É legal, eu não vou fazer aqui agora, mas é legal ler na abordagem sinóptica, porque lá em Lucas diz que o interesse, claro, era entregar Jesus aos governadores. Por isso que os herodianos, que eram simpáticos ao Império Romano, estão fazendo essa pergunta a Jesus. Então, é legal fazer a leitura na chamada harmonia dos evangelhos. Isso é um ponto importante para a gente observar. O que acontece? E eles consultaram entre si de como surpreenderiam alguma palavra e enviaram os discípulos, juntamente com os herodianos, para os... E a questão meio hipócrita, Jesus os qualifica assim, quando chama de hipócritas, verso número 18, porque me experimentais hipócritas. Então, a fala deles é sintetizada por Jesus como uma fala hipócrita, e Jesus reconhece claramente isso. Esse é um elemento importante, porque, do ponto de vista do autor, como o narrador vai colocando, o ponto de vista dele, vai caracterizando os personagens. E quando a discussão e o enredo, a sucessão de eventos, internamente vai sendo trabalhada assim. A resposta de Jesus é interessante. Primeiro, como ele disse há pouco, Jesus legitima a questão do imposto, que parece ser um fundamento judaico, essa questão de fato, pagar o tributo mesmo às nações estrangeiras. E a gente percebe isso pré-evangelho no AT e também pós-evangelho na ordem canônica do Novo Testamento, não cronológica, nas falas de Paulo e de Pedro ao longo do Novo Testamento. Isso é uma máxima dentro da unidade do NT. Então, Jesus usa esse parâmetro que parece ser um parâmetro judaico. A grande questão é o que ele colocou quando Jesus pergunta de quem é esta efígie e sua inscrição. E inscrição de César. Jesus dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui que está a questão. Quando ele diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele praticamente dissocia em duas partes, dá a César e a Deus. Então, como se fossem duas contribuições monetárias distintas. A Deus você dá o dízimo e a César você dá o imposto. A questão é que a cena em nenhum momento trata... Observe bem, Deus só aparece aqui no final. Isso é uma questão importante para a gente aprender a ler narrativa, no que diz respeito à proeminência. Porque a discussão clara é a oposição dos herodianos, a resposta de Jesus para eles. Por que Deus aparece aqui no finalzinho da cena? Deus aparece para... a discussão é sobre dar ou não imposto. E Deus aparece no final, parece que está meio fora de foco, está sendo trabalhado aqui. Como se ele estivesse dizendo, o imposto é dado a César, mas se dá de Deus também. Mas em nenhum momento anterior na cena, ele vem desenvolvendo ou dá indício de que vai tratar isso. Então, por que Deus aparece no final? Alguns estudiosos, como o Tanner, do Baker Exegética, o comentário, diz o seguinte, que a inscrição, o rosto de César na moeda, já soaria algo muito estranho para um judeu. Então, seria uma coisa meio estranha, porque automaticamente o rosto dele aparecendo na moeda o colocaria como um ser divino. Isso tem muito a ver com o contexto romano, parece que ele deixou de observar isso, que a questão civil e religiosa, aqui na contribuição do imposto, não são distintas. Não eram distintas no Império Romano, porque além de César receber o imposto do ponto de vista civil e monetário, ele também era uma divindade. Então, a religião, o aspecto civil e religioso se concentravam num aspecto só. E imposto dado a César, na verdade, é um reconhecimento monetário e reconhecimento divino dele como imperador, pelo menos a forma como a prerrogativa que ele queria em si. Alguns estudiosos, historiadores, tentam explicar a religião no Império Romano como meio de unificar o império. Unifica o império por meio de uma religião que é a adoração a César. Não que eles fossem uma religião, eles eram politeístas, tudo bem, todo mundo podia adorar o que quisesse, mas deveria adorar o imperador.
Então, parece que Jesus está lembrando aos seus leitores originais, lembrando aos seus espectadores, o autor aos seus leitores originais, aos narratários, Jesus está lembrando o seguinte à sua audiência, ó, pode dar um imposto a ele, mas não esqueça, o imposto ele como governador. Deus ele não pode ser tratado como tal. Lembre-se, ele pode ser tratado como imperador, receber o imposto, mas como Deus não. A Deus tem que dar o que é devido a ele, o reconhecimento da sua divindade, porque César não é divino. Então, parece que o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó, pode dar imposto, mas reconhecer como Deus nunca, porque a Deus, somente a ele pode ser dado essa glória, essa prerrogativa de divino. Então, parece que a discussão faz muito sentido assim, né? Então, Jesus, como se ele estivesse concluindo, dizendo, dá o imposto, mas não reconhece ele como Deus, porque essa prerrogativa só pode ser dada a Deus. Então, isso tem a ver com a esfinge lá, com o rosto de César lá na moeda, lá a esfinge dele lá, a inscrição, tem a ver com o aspecto do reconhecimento dele como divino na moeda, e Deus aparece dessa forma que eu observei agora, respeitando a ideia do Tanner, do Baker, exegetical, tem muito a ver com o contexto. Aí você entende, aí Deus entra dentro da dinâmica do imposto. Continua sendo imposto. Ainda assim, Jesus faz a ressalva, ó, tudo bem, dá o imposto, mas não reconhece ele como divino, porque isso só pode ser dado a Deus. Então, não tem nada a ver com dízimo, nada a ver com dízimo, tem a ver com essa dinâmica aqui. Eu reconheço que tem uma outra tese do Wagner no World Biblical Commentary, que ele é uma tese explicativa interessante. Na outra dinâmica seria a seguinte, a ideia que Jesus está dizendo, aí a ordem é inversa. Dar o imposto tem a ver como dar a Deus, porque, na verdade, o aspecto holístico, o aspecto da consciência estava ligado ao exercício do imposto, mais ou menos assim. Você vai dar a César porque, em primeiro lugar, você dá a Deus, ou seja, as suas prerrogativas, ou melhor, as suas atitudes, de forma holística, são controladas por Deus e pela sua lei, pela sua palavra. Aí você dá o dízimo. Então, a consciência, você dá o dízimo, desculpa, você dá um imposto. Então, a sua consciência de entregar o imposto, ela vem de Deus. Como eu disse há pouco, Jesus está dando o imposto porque ele reconhece que isso é um fundamento do AT, na nossa linha hermenêutica. De fato, o Antigo Testamento pregava essa ideia mesmo para autoridades que não fossem judaicas. Então, essa é uma tese do Wagner, mas eu confesso que eu sou muito simpático a essa do Tanner, que é muito interessante porque parece dissociar o aspecto religioso do monetário, porque algo só pode ser dado a Deus e nunca a César. Então, aqui é só a minha ideia, não é ser extenso, é ser sintético, só para mostrar que, às vezes, olha melhor, deixa eu reformular, todas as vezes, para eu sintetizar, nós temos uma estrutura de superfície, que é o que a gente está lendo, mas sempre é uma estrutura mais profunda que dá significado à estrutura de superfície, que é o texto. Igual aqui, o rosto na moeda, a inscrição na moeda, para nós não quer dizer muita coisa. No contexto do texto, diria que aquele imperador tem prerrogativa divina. Aí, isso muda a nossa forma de ler o texto. Então, a estrutura de superfície, ela não resolve a leitura. O que resolve é a estrutura mais profunda, que dá sentido à estrutura de superfície. E isso que faltou na leitura, ao meu ver, do Luciano Subirá, que ele se baseou só na estrutura de superfície. Ele não procurou entender os significados ali. Parece que a argumentação não fez muito sentido por essa linha sendo observada aqui. Mas só uma síntese para a gente pensar, a questão é a gente discutir e amadurecer na leitura da Bíblia.